E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram mais essa semana aí como excelentes DBAs SQL Server? Tenho certeza que muito bem, né? Tenho certeza que com muita coisa legal, muitas dificuldades, né? Muitos comandos novos, muito aprendizado, né? Bom, hoje a gente vai para mais um vídeo da nossa série, Highway to Hell, Extended Events. Nessa última semana eu mudei um pouquinho o assunto, eu quis falar na semana passada um pouco mais sobre carreira, tá? Então, se você não teve a oportunidade, tem interesse, dá uma olhada no vídeo da semana passada. No vídeo da semana passada eu conversei com vocês sobre o que eu acho que está acontecendo no mercado aí de DBAs, né, no mercado para quem atua como administrador de banco de dados. E coloquei as minhas opiniões. Eu já disse no vídeo que a minha opinião não é a verdade absoluta, então sinta-se à vontade em comentar. Gostaria muito de saber se vocês curtiram o vídeo, se tem interesse que eu acabe postando mais sobre carreira também, além da parte técnica, que eu faça aí um pouquinho a análise do que está rolando no mercado, o que eu tenho ouvido a galera falar. Então sinta-se à vontade. Espero que vocês tenham curtido e se gostaram, comente, porque vem muita coisa boa por aí. Bom, hoje eu quero voltar a falar um pouco sobre Extended Events. Eu quero falar novamente sobre essa ferramenta, essa excelente ferramenta que a gente já tem aí postados pelo menos 12 vídeos, né? Já estamos aí com 12 vídeos com diversas facetas da ferramenta, onde eu usei muitos eventos, criei diversas sessões de monitoração, e hoje eu quero fazer eu quero criar mais uma sessão de monitoração para vocês, que eu achei bem interessante, que é relacionado a um recurso que o SQL Server ele precisa muito, que é a memória. Então, um servidor de banco de dados SQL Server, ele é um autoconsumidor de memória RAM. Bom, a gente utiliza um banco de dados para gravar informações e depois recuperar essas informações de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente. Então, o SQL Server ele faz toda essa gerência da memória para garantir que, se alguém já pediu, por exemplo, um conjunto de páginas de dados e esse conjunto de páginas de dados já está em memória, você não tenha que fazer uma operação de leitura física, que você tenha a vantagem de buscar informação na sua memória RAM, certo? Então você não faz uma physical read, né? Você faz uma logical read, faz uma leitura lógica. Como a memória é um recurso extremamente importante para o SQL, todo DBA SQL Server ele tem que estar atento, muito atento a como essa memória está em uso. Se ela está sendo utilizada da melhor maneira, se você não tem uma pressão de memória, se você tem alguma consulta, por exemplo, que utiliza um where ineficiente, né, um non-sard, e acaba levando muito mais informação para a memória do que o necessário. Então isso a gente tem que sempre ficar atento, tá? E hoje eu quero montar com vocês uma sessão de monitoração utilizando o Extended Events, que vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos no SQL Server, então temos aqui na nossa instância a possibilidade de gerenciar o tamanho máximo e mínimo da área de memória. Então aqui na nossa instância a gente tem Memory, então a gente tem o Minimum Server Memory e o Maximum Server Memory. Então a gente pode limitar o mínimo e o máximo de memória. Sempre que você faz a instalação de uma instância de SQL Server, por padrão, essa alocação de memória ela é dinâmica, ou seja, o SQL Server ele vai pegar memória conforme ele necessita, certo? E isso não é muito interessante. O interessante é otimizar a utilização desse recurso. Não fazer com que o SQL Server seja o responsável por pressionar o Windows, né? Pressionar o sistema operacional, deixando ele com pouca memória, forçando a operação de trim que o Windows executa, que é
de forma curta, pedir memória de volta. E ao pedir memória de volta, o que vai acontecer com aquelas páginas de dados que estavam na memória RAM? Elas acabam voltando para disco, né? Elas acabam voltando para o nosso disco e acabam ficando extremamente lento. A gente acaba perdendo um bom tempo, acaba perdendo bastante performance quando isso acontece. Então hoje eu quero montar com vocês uma monitoração que vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai monitorar um evento chamado Server Memory Change, que está aqui, ó. O que esse evento faz? Esse evento ele é disparado quando nós temos uma mudança na quantidade de memória utilizada pelo SQL Server, seja aumentando a quantidade de memória, seja diminuindo a quantidade de memória. Então, se houve alguma mudança, o evento Server Memory Change da package SQL Server, ele vai ser disparado. E esse evento ele é extremamente útil, principalmente quando você está conhecendo o ambiente e você quer tentar definir da melhor forma possível uma quantidade legal de memória, ou então você quer encontrar possíveis consultas que estão forçando com que o SQL Server fique pedindo memória a todo momento e aumentando essa área de memória. Perfeito? Utilizar memória não é ruim, é extremamente necessário. O que a gente tem que tomar cuidado é com aquelas consultas que necessitam de bastante memória, porque elas estão escritas de maneira errada, né? De maneira ineficiente. Então eu quero montar com vocês essa sessão de monitoração e eu vou fazer uma pequena massa de dados. Eu vou simular aqui um cenário em que uma consulta, um update, vai forçar com que aquele máximo de memória, né, aquela quantidade de memória que o SQL Server pode utilizar, que ela vá aumentando, e aí a gente vai conseguir descobrir qual é a consulta que está pedindo e para quanto que ela está aumentando a quantidade de memória do SQL Server, certo? Então, para começar, eu criei aqui no nosso AdventureWorks, criei uma tabela chamada pessoa, uma tabela super simples, uma tabela que é basicamente uma cópia da person. Então ela tem código, ela tem o nome, ela tem o sobrenome, ela tem o e-mail. Essa tabela pessoa eu fiz uma carga burra, uma carga bem simples, que foi uma consulta na tabela person, selecionando o ID, o first name, last name, montando aqui um e-mail fictício, e eu pedi que essa inserção ela fosse executada 1000 vezes. Ao pedir que essa inserção fosse executada 1000 vezes, eu consegui criar uma massa de dados razoável. Então olha só, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou rodar um Space Usage na nossa tabela de pessoa, para que você consiga visualizar comigo quanto que nós temos de linhas nessa tabela. Então olha só, após rodar esse insert, a gente tem aqui, ó, a tabela pessoa, certo? Com basicamente aí 20 milhões de linhas, tá? Fiz uma pequena massa de dados, é só para gerar volume, só para que a gente consiga forçar o SQL Server a utilizar mais memória, certo? Então, depois de executada, na minha máquina, não é nenhuma máquina muito boa, demorou basicamente 1 minuto e meio para fazer essa carga, tá? Eu já deixei ela feita para adiantar o nosso trabalho, e depois dessa nossa carga, eu vou criar com vocês a sessão de monitoração. Vamos fazer aqui a nossa sessão de monitoração. Então, dá uma olhadinha aqui, a gente ainda não tem nenhuma sessão de monitoração para memória criada. Eu vou criar uma sessão de monitoração que eu chamei de XE Man Monitor, certo? O evento que eu estou adicionando é o Server Memory Change, tá? E eu estou adicionando um evento complementar. Nós já falamos desse evento algumas vezes, já utilizei ele em alguns momentos para mostrar para vocês a consulta que está usando mais paralelismo, tá? Que é o SQL Statement Completed. Por que eu estou usando esse cara? Porque eu vou cruzar a consulta executada com o evento de aumento de memória. Então a gente vai conseguir, analisando o resultado da nossa sessão de monitoração, descobrir qual foi a consulta que pediu por mais memória, certo? Eu vou criar aqui com vocês
vou executar essa nossa sessão de monitoração e vamos analisar um pouquinho aqui. Vamos analisar as propriedades que eu defini nessa sessão de monitoração. Então ela está criada aqui no meu monitor, eu vou entrar nas propriedades, só para vocês avaliarem comigo algumas coisas. Então os eventos que eu peguei foram Server Memory Change, SQL Statement Completed, certo? Aqui ó, Server Memory Change, SQL Statement Completed, certo? Além desses eventos, eu fiz um pequeno filtro. Eu fiz um pequeno filtro no SQL Statement Completed, só para que a gente pegasse o banco AdventureWorks 2012, tá? Só para que não ficasse sujo o resultado da nossa monitoração, tá? O nosso target. Então, só para ficar um pouco mais limpo, para ficar mais didático para vocês. Então, eu fiz um select na Sys Databases e aqui na minha máquina o AdventureWorks o database é de 5. Então, foi bem simples, não fiz nada demais. Eu peguei algumas actions aqui, então peguei duas actions que é o database name e o nosso SQL text. Então, para os dois eventos eu peguei essas duas actions, perfeito? Então, coloquei esses dois eventos e defini que o storage seria o ring buffer. O ring buffer porque eu vou monitorar pontualmente com vocês agora, então eu vou deixar o ring buffer, apenas lembrando que se você fosse deixar essa sessão de monitoração rodando durante algum tempo, para você conseguir, por exemplo, montar aí um gráfico bem bacana, bem legal, de todos os momentos do dia em que a sua memória ela foi aumentada e qual a consulta que executou, lembra que a melhor forma de fazer isso é utilizando o event file, né? Não é utilizando um ring buffer, é colocando isso no arquivo XEL, para que depois você consiga analisar com mais calma, tá? Para a nossa sessão de monitoração, um exemplo simples, eu vou deixar o ring buffer. Vou deixar a monitoração através do ring buffer mesmo, ok? Então, lembrando que por padrão a sessão de monitoração ela começa parada. Então eu vou dar um Start Session aqui e vou pedir para que a gente visualize os dados agora, né? A Live Data. Então eu já criei a minha sessão, eu já tenho a minha tabela criada, eu vou forçar aqui a limpeza dos buffers para ter certeza que eu não tenho nenhuma sujeira na memória, né? Nenhuma dirt page em memória, para que a gente não tenha nenhuma influência, nenhum resultado falso positivo do nosso teste. Então eu tenho aqui um pequeno update bem simples, que vai pegar onde o nome for Kim ou Edward e vai transformar todo mundo para Zé, certo? Esse update ele vai exigir que o SQL aloque mais memória. Então vamos lá, eu vou rodar esse update. Vamos dar uma olhadinha. É um update simples, é um update que acredito que vai levar mais ou menos aí 2 minutos para a execução, tá? E esse update ele deve pedir mais recurso de memória para o nosso servidor. Então vamos dar uma olhadinha, vamos verificar, certo? Aqui eu tenho aquela nossa consulta que utiliza as nossas... Olha, foi bem mais rápido, foram 30 segundos. Aqui a gente tem aquela nossa consulta que vai nas DMVs dos Extended Events e mostra pra gente o arquivo, né, o XML gerado. Então eu tenho aqui, ó, xMainMonitor, tá? Então executei a consulta, vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho aqui o nosso xMainMonitor, que é o nosso ring buffer, perfeito? Eu vou abrir esse cara para que a gente consiga visualizar. Vamos dar uma olhada. Então a gente tem aqui o resultado da nossa monitoração. Então a gente tem aqui o SQL Statement Completed, certo? O Drop Clean Buffers que eu executei. Legal? Aí nós temos aqui mais algumas informações. Nós temos aqui o update, tá? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver se a gente já tem alguma informação aqui. Opa, temos uma informação aqui. Aqui está o nosso update, tá? Opa, vamos dar uma olhada aqui. Então, galera, como vocês podem ver aqui, o nosso update ele já finalizou.
Então a visualização do nosso Live Data, ele mostra para gente a seguinte situação. Ele mostra para gente que ocorreu um evento de server memory change, tá? Então tá aqui, ó, a gente teve uma necessidade de aumento de memória, certo? Aqui nós temos a quantidade para quantos megas a memória ela foi definida, né? Então tá aqui, ó, a gente teve um new memory size em mega 853 megas, e logo na sequência a gente tem a nossa consulta. Então a gente tem aqui a consulta que causou esse aumento de memória. A consulta que causou esse aumento de memória, se você olhar aqui comigo, é a nossa consulta de update, é o nosso update que a gente acabou de executar. É um update extremamente pesado, né? Se você olhar aqui a quantidade de leituras físicas, a quantidade de leituras lógicas, é um update bem pesado, um update que demorou bastante tempo. Mas a ideia era assim executarmos um update pesado que causasse então a necessidade do SQL aumentar o tamanho da memória, tá? E com isso teríamos aí uma forma bem simples para um início de um troubleshooting, ou se você tiver o interesse, né, como a gente havia no início do vídeo havia comentado com vocês, se você tem interesse em pegar todas as alterações de memória ao longo do tempo, é muito melhor você tratar isso num event file ao invés de um ring buffer, tá? No event file você teria esses aumentos de memória na sequência com a consulta que foi responsável por esse aumento, e você conseguiria trabalhar uma consulta de cada vez, certo? Essa é uma monitoração que me ajudou recentemente, foi bastante útil para um cenário que acontecia em um dos clientes que eu atendo, e eu quis mostrar para vocês mais uma maneira legal de você realizar um processo de troubleshooting, de você montar uma monitoração, e agora montar uma monitoração em cima de um recurso do SQL que é extremamente crítico, que é o recurso de memória. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham curtido aí o vídeo de hoje. Não deixe de fazer aí a sua inscrição, né, no canal, a sua inscrição no blog, a sua inscrição no grupo. Sinta essa vontade para mandar a sua sugestão, mandar críticas, mandar perguntas. Eu sempre respondo todas, eu gosto muito de ajudar a galera. Então se você tiver algum questionamento, alguma sugestão, fica à vontade, só me enviar, com certeza eu responderei, tá? E desejo para vocês aí uma excelente semana. Vamos se encontrar aí ainda nessa semana, na quinta-feira tem mais um post aí no blog, beleza? Espero que vocês tenham gostado, grande abraço para vocês e até a próxima, galera. Até mais.